Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. E hoje que é dia 2 de novembro, né? Que é um dia feriado nacional, e é o dia que a gente reverencia os mortos, né? Aquelas pessoas que já se foram. Cada um entendendo o processo da morte da sua forma, a qual eu respeito todas, né? Porque eu também já tive minhas convicções. Hoje eu penso diferente, vou pensar outro dia diferente, mas o tema que a gente traz hoje é muito inerente ao dia. Hoje a gente sabe como é que a gente lida, né, com o fenômeno da morte. É saudade, apreensão, apesar da gente filosofar, espiritualistas, nossa, falar a gente fala um monte. Nossa, é fabuloso. Quando acontece com a gente ou na nossa família, no nosso meio, pronto, acabou. Aquilo, a nossa teoria na prática não vale nada, ou para a maioria de nós. Então, hoje eu trago aqui um tema que pode trazer ao entendimento hoje de muita coisa do passado. O passado, para mim, é um grande aprendiz. Então, hoje de manhã, eu elucubrando com os meus botões aqui, eu falei que eu devia ter sido, eu não, como não tenho certeza de nada, né? Mas eu tenho uma grande afinidade com a Atlântida, né? Nossa, desde a minha juventude eu ia, nossa, eu falava de coisa de Atlântida, lá estava eu nos cinemas ali, e eu tenho uma grande afinidade. Então, não sei, mas o que eu quero dizer com isso é que o passado eu acho que traz um grande aprendizado, né? Depois a gente manipula esse aprendizado, cada um adequa a sua maneira, e pronto, nós estamos aí. Bom, como o entrevistado não sou eu, então eu vou chamar aqui meu querido amigo e irmão Paulo Iannuzzi, né? Para nos falar sobre essas questões do passado, né? Eu vou te explorar bem hoje, hein, Paulo? Como é que você está? Tudo bem? Oi, tudo bem, Eustáquio? Maravilha, mais uma vez obrigado por esse convite gentil e honroso. E a todos vocês que estão aí assistindo, prestigiando, apoiando esse trabalho aí do Vida Inteligente de tantos anos. E se perdura de tantos anos porque realmente é um trabalho bem inteligente. Assim como Pilares de Hermes. Aqui a gente é rasgação de seda, mas é rasgação de seda fundamentada. Fundamentada. Porque a gente... Fundamentada e sincera. Claro, é isso aí. Paulo, eu tenho muita curiosidade, hoje falei que eu vou te explorar, né? Sobre como os antigos lidavam com a morte. Hoje eu quero falar sobre os egípcios que você é especialista nisso, né? Que tinham uma série de tradições e crenças a respeito da morte, da encomenda dos mortos. Tem o livro tibetano dos mortos, que a gente pode explorar isso bem também, que pouca gente sabe o que é, qual é o conteúdo. Então, nós podemos começar por onde? A bola é toda sua. Eu gostaria de ter uma visão e passar uma visão para o nosso público aqui. Como é que os antigos viam a morte? Pode ir além, pode ir para a Grécia, Assírio, seja lá o que for, traz aqui para o nosso presente para que a gente possa ter um efeito de comparação. Tá, vamos lá, vamos ver o que é possível falar sobre esse tema tão polêmico, difícil, complicado, porque cada um tem uma visão. Isso. E algo que, no fundo, segundo uma observação, até mesmo uma prática avançada, consciencial, não existe a morte em si, né? É um processo de transição. Embora eu respeite muito cada visão que cada um tem, né? Seja essa uma visão particular, a partir das suas experiências pessoais, ou somando-se à aquisição de conhecimentos, informações a respeito, ligados a um processo pessoal ou a algo no sentido de conhecimento, informações de terceiros, de outrem, principalmente a escolas, religiões, etc. E nós vemos que não é apenas uma questão religiosa ou uma questão filosófica ou uma questão fisiológica, científica, é principalmente, a meu ver, uma questão cultural. Você mencionou aí algo muito interessante que me lembrou meus tempos de colégio, né? Isso nunca
esqueci, porque quando eu estava na 6ª série, né, o professor de ciências, ele pediu que a turma se formasse em grupos, cada grupo fazia a sua pesquisa, como é comum, né, e um fosse escolhido pelo grupo para apresentar, para expor o trabalho, né? E o pequeno grupo que eu participei, eu não sabia o que falar, o que pesquisar. Eu escolhi o tema e fui eu que falei. Foi a minha primeira palestra aos 13 anos de idade. Foi sobre o quê? Atlântida. Olha só que legal, que bacana. E eu não sabia nada de Atlântida, enfim. E naquela época não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada disso. A gente foi por livro mesmo, para a biblioteca, enfim, molequinho, mas foi muito legal. E não deixou de ser um despertar na minha vida, que se somou mais tarde à questão ufológica, à questão egípcia, civilizações antigas, e assim foi no roldão e continua até hoje, isso não para. E dentro disso tudo, inclusive nas nossas experiências pessoais, por que não, a questão da transição, da passagem do mundo extrafísico, né, da morte em si, que é a morte do corpo físico, né, isso é inevitável, né? Como dizem os americanos, só tem 2 coisas certas na vida: os impostos e a morte. Né? Os impostos Então, não sabia, não? Essa eu não sabia. é uma frase nos Estados Unidos muito comum, né? É um ditado muito comum lá: ninguém escapa da morte nem dos impostos. Enfim, então, é uma das certezas que nós temos, que vamos passar por esse momento, que todos passam. E conforme a evolução consciencial do indivíduo, existe a possibilidade disso se retardar cada vez mais pelo processo de autoconhecimento e conexão com o eu interior. Isso até já mencionei em lives anteriores, como também o fato de não só retardar, como controlar ou dominar esse aspecto de longevidade, a bel prazer, ou então a forma como isso ocorre nos grandes iniciados. Eu assisti, embora tivesse conhecimento já disso, mas eu assisti, não tem muito tempo, um vídeo no YouTube de um momento desse, de um lama tibetano, onde esse lama era muito bem preparado, tinha muito conhecimento. Além do conhecimento, ele tinha justamente as práticas devidas, que nem todos os lamas e monges chegam num estágio como esse. Chegou o momento dele, ele simplesmente se desligou, foi embora, ele deitou naturalmente, como se fosse... Eu vi. Você viu? Eu vi, me impressionei. É algo impressionante. E dali, daquela mesa, foi colocado no caixão e os outros monges o levaram. Né? É como se ele já soubesse o momento que ele tivesse que ir e saiu do corpo definitivamente. Incrível. Na hora, por vontade própria ou aproveitando aquele momento de uma forma consciente, se preparando, simplesmente não deixando acontecer, dominando o processo. Né? Como temos notícia pelo livro Autobiografia de um Yogi, o mesmo acontecendo com Paramahansa Yogananda, com os mestres dele, né? E assim por diante. Existem grandes iniciados que dominam esse processo, que na Índia é chamado de Mahasamadhi, a saída definitiva do corpo, ou então a exteriorização da consciência, ou projeção astral, né? Que não chega a ser um Mahasamadhi completo. O verdadeiro e grande Mahasamadhi é a saída em definitivo, totalmente dominada e controlada. Né? Tanto que o Yogananda, ele chegou para o seu discípulo mais próximo: olha, toma conta aí, porque está na minha hora. Ele simplesmente, na meditação conjunta, sentou e foi embora. Né? E ficou cheirando flores durante... É verdade, que coisa louca, né, pô? São coisas, provas, né? Isso é o mais bacana do que você está falando, em termos de credibilidade,
é que são coisas recentes, são coisas que muita gente presenciou, né? São, Não é só inclusive, história, não é só história. pessoas ainda vivas que presenciaram, Então. testemunharam isso e ainda testemunham, como no caso do vídeo apresentado, né? O que é uma raridade, vamos dizer assim, porque normalmente os monges no Tibete não abrem para esse tipo de documentação. Com E certeza. ultimamente tem aberto bastante coisa, né? Estamos passando pelo período da grande abertura, né? Você não tem acesso à maior parte das informações antes ocultas porque não quer, né? Grande parte está aí à disposição, né? Embora muita coisa ainda não possa não somente estar aberta dessa forma, como muita coisa ainda não veio do Oriente, porque o ocidental não está preparado, né? O ocidental ele já teve o seu momento áureo nesse sentido, principalmente na época da Atlântida e das antigas civilizações, né? Embora a maior parte seja no Oriente, esse conhecimento vem de lá para cá, no que a gente chama, né, do itinerário de Io, que foi daqui para lá e está voltando de lá para cá já há séculos. Enfim, dentro dessas questões, existe essa questão da transição, da passagem, da morte em si, até mesmo, como no caso que foi citado aqui logo no início, caso não, a leitura, vamos dizer assim, citada aqui, da não existência da morte em realidade, temos o livro, né, do Mário Rosso de Luna, é o livro que mata la muerte. Isso. Então, nós temos várias referências com respeito a um conceito real e diferenciado que a grande maioria das pessoas tem hoje. Infelizmente, a nossa sociedade ela não é preparada para esse momento. As civilizações antigas, conforme você citou, tinham na sua cultura um preparo entendendo este momento, o que ele significa e o que tem após a morte. A civilização egípcia, por exemplo, ela é tida hoje, né, como uma civilização que cultuava a morte, porque só se fala em múmia, só se fala em mumificação, embalsamamento, ou seja, o estudo do Antigo Egito, em geral, gira em torno disso, pelas descobertas, pelas justificadas descobertas, a maior parte delas múmias, sarcófagos, que não param de aflorar, né? Então, o Antigo Egito, ele erroneamente, infelizmente, levou essa fama, mas não existiu povo mais alegre e festeiro que o egípcio. Tanto é que eles não acreditavam no processo da morte, como nós, hoje, não só acreditamos, como vivenciamos. Era uma cultura, como a cultura indiana, como a cultura tibetana e outras culturas antigas, que eram preparadas, as pessoas eram preparadas ao longo da sua vida para essa questão da transição e do outro lado, com conceitos que, para nós, numa sociedade materialista, são completamente estranhos, né? Então, por exemplo, para os egípcios era muito comum, era uma coisa natural, uma pessoa, principalmente depois que passava para o além-túmulo, né, passava para, principalmente, o que os egípcios chamavam de Duat, né, ou o reino dos afrites, ou um reino de aflição, entre aspas, e o reino do paraíso de Osíris, né, era muito comum a pessoa se manifestar, encarnada ou não, em vários lugares ao mesmo tempo. Olha. O que, para o pensamento linear ocidental atual, materialista, é impensável. Para eles era uma coisa natural, assim como outras que entram dentro do aspecto de mistério, místico, espiritualista, ocultista, e por que não dizer em algumas ocasiões, magista, era muito mais natural, profundo e tido como ciência, diferente do que existe hoje, né? E o ocidental, ele, em muitos pontos, teve o seu momento de glória dentro desse tipo de assunto e prática, e depois decaiu. Até com uma certa, eu acho que usar esse termo é até gentil, com uma grande arrogância e petulância em relação a determinados conhecimentos. Porque quando esses conhecimentos chegam
no Ocidente e são utilizados na prática e comprovada a sua eficácia, isso é chamado de ciência. Enquanto o ocidental chama o mesmo conhecimento, só porque está no Oriente, de superstição. Se é oriental, é superstição. A mesma coisa aqui no Ocidente é ciência. Isso aí realmente é muito triste, né? Mas, em breve, isso começará a inverter. Então, as civilizações antigas tinham uma ótica muito diferenciada com respeito ao momento da morte e à vida no além-túmulo, né? Os egípcios, e isso é uma questão cultural. Os egípcios antigos, por exemplo, o processo de embalsamamento e mumificação e o processo ritualístico, né, relativo a Anubis, durava 72 dias. Opa! E o corpo já no sarcófago era levado à tumba e lacrado na tumba após o último ritual, que era o chamado abertura de boca e de olhos da múmia, para que ela pudesse, no além-túmulo, enxergar o caminho para o tribunal de Osíris e, neste tribunal, poder se justificar, né? Porque o egípcio antigo só tinha medo de uma coisa: não ter como se justificar diante do tribunal de Osíris, chamado Tribunal das Almas, né? Era o que metia pavor no Antigo Egito, nos egípcios, né? Enfim, se observarmos bem, primeiramente, o estudo, entendimento e prática do que é conhecido hoje dentro da Cabalá hebraica, né, com origem no sentido de salvaguardar e preservar o conhecimento por parte dos hebreus, da Cabalá, que conhecemos hoje como os 72 nomes de Deus, ou os 72 sopros de Elohim. Isso já existia em outras civilizações muito antes, sob outra ótica, sob outra forma, especialmente no Antigo Egito, onde cada dia dos 72 dias, né, do processo de embalsamamento e mumificação era dedicado a um desses 72 gênios, e o 73º, ou seja, o chamado gênio aberto, era o dia justamente do sepultamento da múmia, né? Então tem todo um processo complexo aí, ligado até mesmo ao que entendemos hoje Cabalá, tá? Embora isso não seja devidamente comprovado em termos de documentais, com papiros, etc., pela tradição, nós vemos uma ligação, uma similaridade muito grande, além de outros conhecimentos ligados a isso por parte da astrologia egípcia, onde cada grau de cada signo era dedicado a uma divindade derivada, né? Como hoje temos no candomblé um orixá e várias derivações desse mesmo orixá. Perfeito. Né? É a mesma coisa praticamente em termos arquetípicos, né? E são esses termos arquetípicos que levavam o entendimento dos antigos egípcios nesse processo, onde culturalmente a cremação era uma violência, uma agressão, enquanto na Índia Antiga, até hoje, até hoje, isso que eu ia comentar, natural, né? Na Índia se diz: a madeira, que já foi um ser vivo, quando endurece e seca, é queimada, e assim deve ser o corpo nas mesmas condições sem vida, né? Então, para algumas culturas, a grega também antiga cremava os seus guerreiros. Os romanos, em alguma parte, em alguma época, também cremavam seus guerreiros. Inclusive, duas moedas na Grécia Antiga, você sabe muito bem, melhor do que eu, iam aos olhos para pagar o barqueiro, Caronte. É isso aí, exatamente. O rio Estige em direção ao Hades, da mesma forma que séculos, para não dizer milênios antes, né, embora historicamente já se saiba que civilizações antigas são muito mais antigas do que até hoje se acredita, né? Isso já está mudando. Da mesma forma que os antigos egípcios, na barca de Ra, cruzavam o Nilo da margem leste para a margem oeste, levando justamente o corpo mumificado
daquele grande sacerdote, daquele grande nobre, ou da rainha, e principalmente do faraó. Essa trajetória era feita, e não diferente em outras culturas antigas, a simbologia do além-túmulo, que era o Hades, e as várias camadas do Hades para os gregos também eram para os romanos, também eram para os nórdicos, para os celtas, para a Índia, o Tibete, a China antiga, o Japão, inclusive a cultura indígena, a cultura pré-colombiana, enfim, no mundo inteiro nós temos essas questões, né? Então, a questão cultural ela prevalece muito no entendimento e como você lida com essa questão. Você falou achei interessante os egípcios, eles se preparavam e preparavam tudo, era um ritual, eles lidavam a morte como preparação para dar de cara com Osíris, vamos falar assim, né? Isso, Osíris para a era continuidade da vida. A vida não parava aqui. Não existia, para o entendimento geral egípcio, como tudo era uma representação de Atom e de Ra, né? E de Amon, ou seja, tudo era uma manifestação da divindade, desde um grão de areia até uma pessoa, um animal, um vegetal, um mineral, enfim, uma caneta, um pedaço de papel, papiro, enfim, tudo para eles era uma manifestação divina. Para os hindus antigos também, né? Os hindus também se preparavam e tinham uma cultura como a cultura egípcia, com diferenças em alguns pontos, mas em essência muito parecidas. Os tibetanos também, muito diferente do que hoje no Ocidente se faz. No Oriente, até hoje, por exemplo, em muitos lugares ainda a tradição é de festa, de alegria para aquele que se foi, isso. porque eles vão para um lugar melhor, né? Choram quando nasce e festejam quando vai embora. É um processo inverso, porque o nascimento é uma, entre aspas, morte do outro lado na vinda para cá. Perfeito. Né? E a morte aqui é um retorno ao lar, porque dentro do pensamento, desse pensamento, a nível filosófico, a vida na Terra é um sonho do espírito, é um sonho da consciência. Tá? O tempo que passamos aqui encarnados é muito fugaz a nível cósmico. A nível do nosso verdadeiro eu, é um sonho. Nossa vida aqui na Terra é um sonho. Minúsculo, uma coisa. Minúsculo. Um grão de areia. Infinitesimal. Né? E essa diferença cultural, ao longo do tempo, se deu cada vez mais forte. Então, por exemplo, isso é original no Antigo Egito. E no Oriente, de uma forma geral, tá? E isso veio para o Ocidente de uma outra maneira, o chamado culto ou reverência aos ancestrais, a ancestralidade, que é algo muito importante, porque o que somos hoje aqui? Somos o resultado da nossa ancestralidade, que se perde no tempo. Isso está no nosso registro monádico, no nível de átomo permanente, e está no nosso registro genético, né? Aqui, nas nossas células, temos informações de toda a nossa ancestralidade, de toda a nossa hereditariedade. Né? Inclusive nós próprios, né? Nós somos nossos antepassados também. Exatamente. É uma Eu ia coisa chegar muito justamente louca, lá. né? Nós somos nossos antepassados a nível de informação de DNA genético, e somos os nossos próprios antepassados em termos de encarnações anteriores. Perfeito. Né? E dentro desse processo, os orientais, principalmente, entendiam a importância dessa linha mestra, desse tronco espiritual, que não é somente na questão da sua ascendência humana, também gira em torno da sua descendência. Porque tudo, por incrível que pareça, tudo que nós fazemos aqui em nossas vidas, nesta nossa encarnação, neste momento, em pensamentos, palavras, ações, emoções, repercute, uma vez que nesse processo espaço-tempo não funciona como aqui na Terra, na terceira dimensão,
é tudo aqui agora, repercute na nossa ancestralidade e na nossa descendência. Então, tudo que você faz de positivo repercute positivamente. Tudo que você faz de negativo também repercute de uma certa forma. Então, o que a nossa ancestralidade deseja, quer e torce pelo nosso sucesso? Que não repitamos aqui os erros que eles cometeram. Então, eles torcem para a nossa evolução porque é também um upgrade para eles. Porque tudo se propaga em termos de vibração. Você Como falou uma tudo. pedra no lago. Nós somos Então, uma representação, né? Representação atual deles, né? Exatamente. Nosso tronco espiritual, como eu estava dizendo, nosso tronco original, de N galhos, e desses galhos partem outros galhos e folhas e frutos, como uma gigantesca árvore, né? Dentro disso tudo, nós temos uma ancestralidade humana, uma ancestralidade mineral, uma ancestralidade vegetal, uma ancestralidade animal, E a uma divisa também, né? ancestralidade daqueles que conviveram com a gente, conosco em encarnações passadas, e que hoje podem ser nossos mentores, nossos mestres, nossos guias, fazendo parte de uma egrégora que criamos, não necessariamente com ligações consanguíneas, né? Ou seja, isso tudo e muito mais é uma ancestralidade que não podemos negligenciar. É importante, em determinados momentos, nos voltarmos a essa reverência, a essa unicidade cósmica, que é a melhor maneira de você ser todos um. Então, o reflexo na descendência é tão importante quanto a referência, a reverência à ancestralidade. Porque, nesse momento, existe uma ligação, um respeito, uma reverência justamente a esse processo, que não deixa de ser a nossa origem. Poxa, a nível físico, puro e simples, você tem duas pessoas responsáveis pelo teu nascimento, pai e mãe, corresponsáveis, 4 avós, 8 bisavós. Em 300 anos, você tem mais de 1.000 pessoas responsáveis pelo teu nascimento hoje, de uma forma direta ou indireta, não importa. Se você for bem mais para trás, quantas pessoas lutaram, quantas pessoas sofreram, quantas pessoas se regozijaram, se alegraram, quantas pessoas se sacrificaram, viveram uma vida abastada ou viveram uma vida de miséria, viveram um somatório de experiências para você estar aqui hoje. Como é que você alcança isso aí? Porque isso que você está falando é perfeito, só que essa ancestralidade, parece que o nosso campo mental, ele não consegue passar uma certa distância. Você falou, por exemplo, até 1.000, aquela que a gente vê na internet, né? Você é fruto de tanto, vai fazendo a multiplicação, chega num número e acaba. Como é que a gente pode dar uma dica de como a gente pode ampliar essa consciência, ampliar a nossa ancestralidade? Eu acho que aí tem a revelação até de tudo, né? Porque nós vamos chegar Sim. no todo pela ancestralidade, né? Sim. Somos todos um. Realmente é um processo que cabe a cada um, no interesse de cada um. A grande maioria dos rituais, principalmente vindos do Oriente, de culto ou reverência à ancestralidade, tem um processo de abertura, evidentemente. Nesse processo de abertura de campo, de abertura de canais, pelo próprio ritual, você pode ter ou não um acesso. O importante é que ligou um interruptor do lado de lá e todo aquele processo ancestral, ele se comunica com você, se você estiver preparado naquele momento para essa comunicação. Embora esse não seja o objetivo, tá? O objetivo de ligar com a ancestralidade é diferente do processo consciencial. Uma forma de você entrar em contato com isso, não no sentido de criar dependência, porque esse é o grande perigo. Eu quero me comunicar com meu avô pode me orientar
o que eu devo fazer nessa questão? Muito bem, se ele tiver desenvolvimento consciencial e momento para isso vai ser permitido a ele, né? Mas ele tem que ficar no lugar dele, porque ele tem um processo evolutivo dele. Tá? Então, nessa questão, para uma pessoa imatura, nesse sentido consciencial, cria-se uma dependência. Como muita gente tem dependência de entidade, tem dependência de oráculo, tem dependência de qualquer coisa para guiar a sua vida. Então, a melhor forma consciencial de responder a sua pergunta é o seu próprio desenvolvimento pessoal. Com o tempo, a sua transcendência mental, de vibrar a sua consciência. Porque, primeiro, a mente nada mente mais que a mente. Segundo, o pensamento exagerado geralmente é obstáculo, cria obstáculo. Também. Então, a transcendência do mental, né, que só ocorre depois que você conseguir dominar o seu emocional, vai te levar a um estado de consciência acima do mental, onde você se comunica com o seu verdadeiro eu. E aí o campo está aberto. Para não só a sua ancestralidade, como para qualquer coisa a nível cósmico. Tá? O grande iniciado, e principalmente os mestres, isso já é um estado praticamente constante, de pré-iluminação ou a própria iluminação. Para a grande maioria das pessoas que está nesse processo de acordar para o despertar, esse tipo de prática ainda leva somente a momentos fugazes, mas que já acontecem. E que podem, com o tempo, dependendo do desenvolvimento do indivíduo, aumentar ou não. E esse contato, que é bom frisar aqui, é o seguinte: esse contato dessa forma com a ancestralidade é uma consequência e não a causa ou objetivo do processo. Os egípcios tinham algum foco nisso também ou não? Ou era só a triagem com Osíris? Eles tinham algum foco? Não, eles tinham um foco completo. Tinha um ritual para ancestralidade também, digamos assim? Tinha um ritual para ancestralidade, mas no sentido preparatório para o outro lado. Tá. Principalmente, e não para o contato direto. Tá? Existia todo um processo de reverência, como existe no Oriente, voltado justamente para vibrar e se conectar à sua ancestralidade, de uma forma geral. Mas essa conexão é um conjunto onde você não pode se esquecer que faz parte desse processo e de um todo, e não para uma comunicação direta. Tá. A questão dos... Você chegou a ler o livro tibetano dos mortos, ou não? Sim. O que você me diz dele? Porque alguns têm até medo de ler, né? Porque essa palavra morte assusta muito, né? Qual é o objetivo do livro tibetano dos mortos? É explicar a morte? Como é que é isso? O lado de lá? Qual é o conteúdo? Não tem isso, não. É diferente do livro egípcio dos mortos, que levou esse nome erroneamente, porque no original egípcio é o livro de saída para a luz, que é um compêndio de vários livros, como se fosse um manual de instruções do além-túmulo. O que o indivíduo deve fazer do outro lado? Porque, dependendo, obviamente, da consciência do momento de cada um, na hora da transição e no momento pós-transição, essa passagem pelo outro lado pode ser simples, pode ser direta, como pode ser bem complicada. Sim. Né? E o livro tibetano dos mortos mostra a mesma coisa de uma outra forma. Tá? Principalmente fazendo uma referência indireta à origem dos tibetanos, que é a civilização de Samsung, onde mostra, a exemplo dos egípcios, a exemplo dos gregos, que o além-túmulo fica debaixo da terra, nas dimensões intraterrenas. Isso está subentendido no livro tibetano dos mortos e claramente mencionado no livro egípcio dos mortos e nas tradições míticas dos gregos, dos romanos e de outras civilizações antigas. Lembrando que lendas e mitos são baseados em fatos históricos. Não tenho a menor dúvida disso. Lendas e mitos são formas
de explicar, de esclarecer coisas que são muito maiores do que nós. Então, é preciso um carinho, um cuidado, uma atenção para ir a fundo, ou pelo menos se informar sobre esses assuntos, nesses livros milenares, nesses conceitos, nessas filosofias milenares que, se persistem até hoje, é porque algum fundamento sério existe por trás. Tá? Eu sou de opinião que nós não sabemos nada. Eu também sou. Nós não sabemos absolutamente nada. Por isso que o enigma da esfinge é a mesma frase que está no oráculo de Delfos, na Grécia. Homem, conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Assim conhecerás o universo, conhecerás o divino no tudo e no todo. A melhor forma de você se conectar com o universo e com a sua ancestralidade, para mim, é essa. É o autoconhecimento. Não existe melhor caminho para o seu desenvolvimento pessoal em qualquer nível. Isso requer trabalho, requer esforço, requer perseverança, requer uma revisão de sua vida, uma revisão de prioridades para o caminho de volta. E não ficar fugindo com prioridades falsas que não levam a lugar nenhum, né? E fazem com que mergulhemos cada vez mais nesse materialismo, sem resposta para nada, num afastamento do nosso eu divino. Você acredita que esse afastamento que você falou bem, era sobre isso que eu queria tocar? Porque hoje a gente vive de tudo que aprendeu no passado, as escolas filosóficas, nossa, aquela sapiência dos nossos passados, os Vedas, os Upanishads, os filósofos. Então, nós tivemos realmente uma bela de uma escola. Então, hoje, 2.000, 3.000 anos depois, 7.000 anos depois, nós deveríamos ser o supra-sumo como seres humanos, né? Então, e você percebe que essa essência é verdadeira. Você se sim. Se identifica. A questão é que, na maioria, entra aqui, mas não fica aqui. Não faz parte da integralidade do ser. O ser não assimila esse conhecimento. Por que esse afastamento, isso aí? Porque os anteriores, os que nos precederam, os nossos antepassados, eles retinham aqui. Por que a gente não consegue? Essa aqui é a questão. Porque a sedução pelo materialismo é muito grande. Já era assim no passado, né? Mas ainda, num passado remoto, estava muito latente, não, estava muito fresco a prática e conhecimento atlântico, mesmo com a sua queda. Esse tipo de conhecimento, ele ainda era muito vigoroso, não tinha caído na vulgaridade. Com o tempo, embora muito dele não tenha caído na vulgaridade, somando-se à imaturidade, né, porque o ser humano ainda é muito imaturo, a imaturidade humana, a questões de sedução no materialismo, da ganância atual, que dentro de uma orquestração faz com que, com o tempo, o afastamento do divino ocorra, você perde essa conexão. Tá? Então, em termos coletivos, somando-se ao final de Kali Yuga, que estamos atravessando, o Kali Yuga já perdura há bastante tempo, somando-se uma coisa a outra, o indivíduo hoje tem essa dificuldade. E quando se volta para isso, muitos entram no aspecto dogmático religioso e no fanatismo. Pronto. É um filtro natural. É um filtro natural. Tá? Porque, como a gente sabe, isso já ocorreu em outras eras, em outras civilizações. Tudo sobe, atinge um pico, depois decresce, mas deixando um embrião para a próxima. A energia migra, e a gente sabe disso. Tá? O culto aos ancestrais, mesmo existindo ainda hoje, gerou modificações, alterações de caráter cultural ao longo do tempo. Então, nós temos hoje, por exemplo, eu falei do luto, que é branco. O pessoal no Oriente se veste branco para refletir tudo. E
Em muitos lugares ainda, embora não todos, em muitos lugares ainda se trata com alegria a passagem do, entre aspas, morto. Né? Em muitos lugares, por exemplo, ali na Indonésia, retira-se o corpo, veste-se com determinadas roupas e se cultua o cadáver do morto. Ele fica em casa um certo período, né? Um tempo incrível. Então tem uma diversidade cultural com respeito a isso muito grande. Aqui no Ocidente, ao contrário, o pessoal se veste de preto. Sim. Tá? Para o luto, principalmente aqueles que são, que são versados no cristianismo. Isso tem uma origem no cristianismo. Assim como o Dia de Finados, que ocorreu na França no século X, começou aí dia 2 de novembro para o Ocidente, de uma forma geral, é o dia de reverência e culto aos mortos, que, no princípio, entrava dentro do processo que foi explicado aqui, mas que hoje em dia a grande maioria ignora, por falta de conhecimento, por falta de vontade ou predisposição, né? E homenageia este dia como um feriado, um dia de descanso e um dia em que você pensa nos seus entes queridos, né? De uma forma, a meu ver, particularmente, superficial em relação ao que já foi aqui. Total. Né? Total. Com diferenças, no caso aqui, por exemplo, do Brasil, com diferenças grandes para cada religião. No resto do mundo não é diferente. Então temos, por exemplo, o Festival dos Mortos no México. Eles cultuam muito isso. É uma tradição mexicana intensa com respeito aos mortos. Né? Existe um período lá, que é o Festival dos Mortos, que é muito intenso o processo. Aqui no Brasil e no resto do mundo ocidental, principalmente, é o Dia de Finados. Né? Uma curiosidade, por que se veste preto no luto aqui no Ocidente? Isso começou, acredito eu, na Idade Média, no que é hoje a Itália. Naquela época eram reinos, províncias, etc. A unificação italiana, assim como a alemã, ocorreu no século XIX, mas bem antes disso surge no que é hoje a Itália, em que se acreditava que os mortos, né, os desencarnados, enxergavam as pessoas, naturalmente. Né? Uma vez que nem todos, a grande maioria, não consegue enxergar o desencarnado. Então, acreditava-se que, vestindo preto, os mortos não te enxergavam. Olha só. Né? Com o tempo, virou uma cor tradicional para o luto e para o Dia de Finados. Mas antes, a pessoa, no momento do desencarne, ou num desencarne coletivo, numa batalha, etc., essa tradição começou, o pessoal começou a se vestir preto naquele momento, durante um período, para que aqueles mortos não vissem as pessoas. Na Grécia são 40 dias vestidos de negro, 40 dias, é tradição. Pois é. Então, hoje em dia você tem isso na Grécia, é uma questão cultural, a forma, o tempo, e tudo que é decorrente desse culto. Tá? Então você tem, em verdade, com respeito a essa questão da morte, da transição, o que realmente é importante é a sua reverência, a sua identificação, o reconhecimento da sua origem, com respeito à sua ancestralidade e todas as consequências de seus pensamentos, palavras e ações que se refletem sobre essa ancestralidade, principalmente sobre a sua descendência, que é tão importante, porque você é um ancestral da sua descendência. Indubitavelmente, sim. E sua descendência, em algum momento, vai ser ancestral da sua seguinte descendência, e assim por diante. Tá? Isso tudo é muito, muito interessante quando você começa a levantar o véu e descortinar realmente o que está por trás, traz uma importância, uma responsabilidade que nós temos com nós mesmos, principalmente, com o divino e com o que viemos fazer aqui, né, dentro desse processo total. Eu acho que os antigos, pelo que eu já li e que eu percebo, eles não estavam muito ligados nesse medo da morte, eles não tinham. Tanto é que
Os guerreiros eram guerreiros mesmo, eles não queriam nem saber se iam tomar flechada, se a lança ia atravessá-los, eles iam mesmo. Então, isso você percebia nisso. Os egípcios que você fala, muitos deles, inclusive faraós, morreram muito jovens, né? E Sim. pelo que você sabe 1000 vezes mais do que eu, mas eu não lembro de nenhum que estivesse preocupado em o que vai Não, acontecer comigo. não, Não, pois é uma cultura diferente. exato, É a mesma exato. coisa. Eles não Diferente, teriam isso. não existia esse pânico, não Isso. existia essa Isso. despreocupação que o ocidental tem e só se preocupa quando chega a hora ou quando chegou a hora de um amigo, de um parente, enfim, de alguém bem chegado, de um ente querido, né? Os antigos vinham como um processo natural. Sim, aí chegou a minha Porque vez agora. aquele fulano é seu parente hoje. O que ele foi antes e o que será depois. O que ele realmente é, o que realmente somos ao deixar o nosso corpo físico. Até que ponto, até que momento, dependendo do nosso estado consciencial naquele momento, vivenciaremos todo o processo que nós mesmos criamos, especialmente a nível de forma-pensamento, ao nível, melhor dizendo, das formas pensamento criadas, né? Uma vez que num determinado momento não teremos mais personalidade. Então, o nosso ser consciencial, o que sai aqui do corpo físico e permanece passando pelas camadas evolutivas, tem sexo? Tem personalidade? Qual a abertura que isso tem? O que realmente somos do outro lado? Até que ponto, até que momento evolutivo nós mantemos as mesmas condições da última encarnação? Porque hoje a turma já. Você percebe que o povo, em geral, a grande maioria, não tem certeza de nada, né? Acredita, mas sem ter certeza. Então, torna-se a certeza que os antigos tinham de ir para aqueles lugares, independente de eles irem ou não, mas eles sabiam que eles iam para lugar legal. Os faraós, os gregos, os assírios, todo mundo ia para um lugar que eles acreditavam e iam numa boa. Hoje a gente teme porque a gente vê quem é o mínimo espiritualista, ele percebe que isso aqui é denso pra caramba, já no Claro, plano físico. Você qualquer imagina, você imagina no outro plano, então? Então, pô, para onde eu vou, caramba? qualquer pessoa que teve a experiência de EQM, Sim. experiência de quase morte, sabe muito bem do que a gente está falando. São experiências a nível pessoal, que só quem tem, quem teve, e pode escrever um mínimo, entende. E interessante que não querem voltar, não, né? Todo mundo, por mais apego que tenha a sua mulher, seu filho, seus netos, não sei o Mas, quê. mas nem que abacatuça, claro que não. Outra frequência, um estado interior de paz, felicidade tão grande, dependendo para onde ele vai, né, que não tem sentido nenhum retornar. E ele retorna porque tem que retornar. Então aproveita, você que é um cara que conhece muito, estuda muito isso aqui, como é que é uma pessoa, como é que um ser pode ter uma EQM sem ter uma EQM? Então, quer dizer, eu não preciso sofrer um infarto, um acidente, para que eu fique entre aquele Não, a fã-teme própria estabilização da consciência numa projeção astral consciente já é suficiente para isso. É um trailer da morte. Você enxerga muita coisa que tem do outro lado. Embora você não tenha livre acesso a muita coisa do outro lado, principalmente em termos de frequências superiores. A maioria que sai do corpo fica por aqui mesmo. Né? Aí é que tá. Inclusive, prestando serviço numa cosmoética, numa agenda extrafísica, como a projeciologia do Valdo Vieira coloca em termos, em notações científicas, até por que não dizer, dentro da nomenclatura e sinonímia que ele criou para a projeção astral. Né? Embora isso seja muito antigo, civilizações antigas tinham outros termos para isso. Né? Uma projeção astral bem feita, pura e simples e consciente, já te dá uma plena convicção de uma experiência, no caso que você citou, EQM, experiência quase morte.
E as pessoas têm medo, muitas pessoas que fazem. Você tocou num assunto interessante, essa projeção astral. Tem muita gente que tem projeção consciente. Eu conheci uma pessoa que me procurou no espaço que eu ocupava, antes, é o tempo da SOSEX, Sociedade de Estudos Extraterrestres, né? Que ela conversou comigo, o que é aqui? Aí eu expliquei, ela falou, sabe que todas as noites eu me desdobro e conheço o mundo inteiro. Ela sai, era uma senhora, saía, visitava Copenhague, Estocolmo, Atenas, Zimbábue, não sei o que, ainda conversava com as pessoas. Então ela tinha uma facilidade, do jeito que nós estamos conversando aqui, ela conversou comigo. E era uma pessoa sã, não tem, você percebia que não era nada. Então, essa aí ela tinha uma segurança danada. O dia que ela deve ter partido já, né, faz 30 anos isso, então ela tinha segurança. Agora, existem pessoas que têm um desdobramento sem ter consciência, ou como é que se diz? Involuntário, a A palavra-chave. maioria é inconsciente. Aí, Inconsciente. Durante o sono profundo à noite, num período de 2 a 3 horas, a grande maioria tem essa experiência. sim. E por que não recorda, Paulo? Por que não recorda? Primeiramente, isso é um treinamento. Segundo, existe uma predisposição natural, né, da pessoa não somente sair do corpo com mais facilidade, como reter as informações. Sim. Nós temos uma porcentagem pequena do cérebro funcionando. Então, ele é incapaz de reter informações que estão num nível de frequência muito mais alto. Né? Então, o paracérebro, vamos dizer assim, funciona a 250% em relação ao nosso cérebro físico. Então, o nosso cérebro não tem como reter. Então, essa questão de memória, inclusive memória ancestral, em termos de registro arcástico, depende de cada um e depende principalmente de treinamento. Tá? Para quem se dispuser justamente a esse tipo de prática. Você que tem... Tem pessoas muito melhores que eu para falar sobre isso. Não, eu sei. Não, estou falando com o Paulo. Paulo, não, tudo bem. Você, na Pilares de Hermes, eu sei que você dá uma série, a maioria são palestras, e você, alguns cursos. Você ministra ou ministrou algum curso que oriente para que você comece a adquirir essa segurança, por exemplo? Não. Nada. Não. O que você recomenda? Qual é o caminho? Ele falou que legal que o Paulo falou. Mas e aí, por onde eu começo? Existem muitas publicações a respeito, existem pessoas do meu conhecimento que são expert nisso, fantásticas. Né? E literatura? O que você recomenda? Literatura? Um ABC? Tem uns livros muito interessantes de uma pessoa que é expert, amiga minha, qual eu tenho muito respeito e consideração, né? Muito carinho, que... Posso falar o nome? Claro, ué. Que é o Wagner Borges, de São Paulo. O Wagner, claro, nosso amigo, nosso irmão ali. Amicíssimo nosso. Então, o Wagner Borges, com sua maestria e competência, tem, não só nas exposições do seu instituto, inclusive de experiências pessoais, muito conhecimento a respeito e literatura que ele produziu. E, sim, dentro disso, nós conhecemos um dos maiores ícones mundiais, o maior ícone do Brasil no seu tempo, que foi o Valdo Vieira, né? Sim. Psicografou junto com o Chico Xavier, que criou o Instituto de Projeciologia e as suas referidas publicações também. Sim, né? já você vai encontrar de melhor no Brasil aqui. Você foi feliz nas indicações. Realmente, o Wagner, além de ele ter experiência própria, né? Ele tem o poder da comunicação também. Tem palestras no IPPB, né? O Instituto dele. Exatamente. E recomendo enormemente. Eu já tive a felicidade e o privilégio de lá estar ministrando palestras de ufologia sobre o Egito e Templários, inclusive com uma entrevista que eu concedi a ele lá no instituto dele. Fantástico. Não tem o que falar.
Paulo, então, vamos voltar um pouquinho para o passado. Existiu alguma civilização que via a morte de uma forma diferente, como nós aqui vemos hoje, inclusive as civilizações antigas? Nós nos limitamos aqui, falamos das mais importantes, a nosso ver, pelo menos, que foi a egípcia, a grega, aquelas que ficaram naquele período, né? 3.500 anos atrás. Você tem alguma história, alguma colocação para contar de alguma outra cultura no que A cultura nórdica, por exemplo, tinha uma visão muito particular sobre o além-tudo, né? Onde existem várias vertentes, né? As principais são relativas aos guerreiros e às próprias guerreiras, porque, ao contrário do que se pensava, as últimas descobertas sobre os vikings trazem uma atuação muito forte e importante das mulheres, né? E os guerreiros não eram tão bárbaros assim, mas todos contavam que morrer em batalha era glória. Olha aí. Aquele que morria velho ou morria fora de uma ação militar, fora de uma batalha, né, morria por uma doença, por um acidente, por qualquer outro motivo, era condenado ao chamado fogo eterno. Tá. E aqueles que iam para o Valhalla, que era o paraíso nórdico, eram aqueles que morriam heroicamente em batalha e eram recolhidos, suas almas recolhidas pelas valquírias, né, que chegavam na hora da morte e levavam os guerreiros. É uma visão completamente diferente do que se tem na maioria das outras civilizações, né? Verdade. E todos ficavam no Valhalla tomando hidromel, né, e tomando uma bebida também chamada calva, no crânio dos inimigos vencidos. Olha só, tá vendo? Né? Então, era uma grande mesa no salão de Odin, né? Todos eles festejando, não digo pela eternidade, porque não só aqueles que iam, né, para as mandíbulas dos lobos de Odin e para o fogo eterno, quase eterno, como aqueles que se regozijavam no Valhalla, todos aguardam o chamado Ragnarok, que é o fim dos tempos ou apocalipse na visão nórdica, né? Que, pelo mito nórdico, aconteceu e que acontecerá novamente. Isso, então, hoje nós estamos... Pensado em mitologia nórdica, não, mas isso aí já dá uma noção do tipo de pensamento pós-mortem que eles tinham, né? Muito legal. Você falou... Existia o que a gente entende como purgatório. Para a Igreja Católica em si, e depois isso se estendeu, né, com algumas diferenças para o cristianismo, a Igreja Ortodoxa, a parte luterana, batista, protestante de uma forma geral, etc., a reverência aos mortos no dia 2 de novembro, para a cristandade de uma forma geral, nessa oração e reverência, você liberar almas do purgatório. Tá vendo? Eu ia falar para você dar uma recomendação, mas está aí, a recomendação foi dada. Hoje é um dia que todo mundo está triste, reverenciando os seus Não tem que ficar triste, não. Cada um fez a sua parte, cada um faz a sua parte. É isso, por isso que foi legal a gente abordar esse tema hoje, que é exatamente dar uma outra visão. Eu não sou insensível, sinto falta dos meus parentes, dos meus amigos. Sim, saudade é uma coisa. Dos meus agora, ídolos. Você lamentar por isso, exatamente. Não faça. Você estar triste por isso não vale. Tristeza é apego ao passado. Ansiedade é viver no futuro. Você vive no presente. Então, viva o seu presente, porque é isso que a sua ancestralidade quer. Ela não quer que você chore por você. A saudade é saudável, porque cria um elo de amor. Fora isso, não é saudável para ninguém. Muito bem, encerrou bonito aí, ó. Não podia falar melhor. Por isso que eu gosto de você, Paulo. Grande. Então, Paulo, obrigado mais uma vez num dia. Eu que agradeço.
E espero que a gente tenha esclarecido, dado um novo alento para ir buscar essas informações, essas referências que você deu, né? Muitas vezes são coisas, são gatilhos que as pessoas precisam para tomar as suas decisões e buscar as suas próprias verdades. Deixei para você, então, o meu grande abraço, meu muito obrigado. E que cada um faça, se for o caso, a sua reverência a seu modo. É isso aí. Do coração. É isso. Isso que é o mais importante, né? Esse é o mais importante. Forte abraço, Paulo. Até a próxima. Aqui também. Obrigado. Tudo de bom aí para vocês todos. Obrigado. Ô, gente, como é bom falar esses temas, né? Geralmente são difíceis de serem abordados, né? E a gente aqui tem essa oportunidade de, em uma hora, a gente poder estar trocando ideias sobre coisas que pouca gente troca ideias, né? E muitos de nós temos anseios para isso. Então, hoje, cada um reverenciou os seus parentes, seus amigos, seus irmãos que passaram para o mundo não físico. Então, que a gente possa, no próximo, né, ter um outro nível de consciência para que seja um dia não tão triste, e um dia onde a gente simplesmente, como o Paulo falou, saudade, é uma coisa saudável, mas não aquele apego, aquela tristeza, né? É isso, gente. Fraterno abraço, um feliz sempre.